Por exemplo, um outro caso muito parecido é o do Plínio Salgado, né? O Plínio Salgado foi o fundador do integralismo brasileiro, admirador do Mussolini e tudo mais, né? Então, a gente poderia dizer, não, ele não era um intelectual. Não, ele era um intelectual, né? Ele tem uma obra escrita relativamente grande. Eu tenho essa obra dele, Obras Completas do Plínio Salgado. E eu não diria que ele era um grande intelectual, mas ele era um intelectual. E isso daí contribuiu bastante, né, na formação do integralismo. Ele não era o único intelectual do integralismo. Assim, havia muitos, né, que aderiram ao integralismo. É importante lembrar isso daí para comparar com o fenômeno Olavo de Carvalho. Mas, do ponto de vista dos ideólogos do integralismo, nós tínhamos aí o Gustavo Barroso, que também era um intelectual truculento e tudo, né, antissemita, nazista, admirador do Hitler, era, digamos assim, a extrema-direita da extrema-direita, esse cidadão, Gustavo Barroso. Nós tivemos aí o Miguel Reale, que é um jurista importante do Brasil. Ele foi também um dos filósofos, um dos ideólogos do integralismo. O Plínio de Arruda Sampaio, inclusive, é um dos pioneiros da literatura modernista no Brasil, né? Com o livro O Estrangeiro, que é um dos primeiros romances modernistas, considerado efetivamente modernistas. Não é um grande romance, né? Mas a gente vê que era uma figura intelectual. O Olavo de Carvalho pertence a esse tipo de tradição, digamos assim, da extrema-direita brasileira. Esse dado é importante por quê? Porque o integralismo, lógico que não apenas pelo fenômeno intelectual, ele vai atrair muitos jovens intelectuais, né? Muitos intelectuais brasileiros importantes, já não na qualidade de ideólogos do integralismo, mas na qualidade de participantes do movimento, vão ser atraídos, e é evidente que eles foram atraídos em parte pela radicalização política da época, né? Porque o integralismo parecia ser contra a política tradicional, mesma coisa do Bolsonaro hoje em dia, né? A velha política. Mas eles foram atraídos também porque o movimento contava com intelectuais que eram capazes de apresentar a coisa de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais aceitável, mais civilizada, digamos assim. Não era apenas truculência, o cidadão que se bota uma camisa verde e vai bater nos outros na rua, etc. e tal, né? Basta a gente lembrar 2 ou 3 nomes aí para ver o alcance da coisa. Vinícius de Moraes fez parte do integralismo num determinado momento. O Câmara Cascudo, que é considerado o maior folclorista brasileiro, fez parte do integralismo. E a gente poderia citar muitos outros nomes, né? Nesse sentido, o fenômeno Olavo de Carvalho ele é parecido com isso, né? Atraindo uma juventude que depois vai se desiludir com o integralismo, né? No caso do Vinícius de Moraes, vai até passar para a esquerda. E outros também, né, vão se passar para a esquerda.